Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos no capítulo 4, no subitem Vida e Morte. Vamos lá? Então Kardec pergunta aos espíritos na questão 68. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Respondem os espíritos: o esgotamento dos órgãos. Né? É o famoso prazo de validade, né? Quando a gente nasce, tá tudo novinho, vai se formando, vai ficando maduro e com o tempo vai envelhecendo, né? Nós já sabemos disso, perdendo algumas funções, ficando um pouco mais lerdos, né? Em alguns casos, né? Até o momento do desencarne, eles realmente param de funcionar, né? 68A. Pode-se comparar a morte de uma pessoa a uma máquina que parou de funcionar? E aí respondem os espíritos: certamente. Se a máquina não tem conserto, ela deixa de funcionar. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue, né? Normalmente, assim como regra, a gente tem mais desencarnes por isso mesmo, né? Nós vamos ficando com mais idade, mais idosos, né? Os nossos órgãos não estão com aquela vitalidade dos primeiros anos, né? Vamos tendo dificuldades depois da terceira idade, são coisas comuns, né? Nem todos, né? Porque nós sabemos, por exemplo, que uma pessoa pode desencarnar num acidente em plenos 20 anos de idade, né? Então, assim, não é por essa razão. Mas a razão normalmente natural são os ciclos, né? Então, nasceu, começou os órgãos, né, a se formar, nasceu, vai amadurecendo, né? E vai envelhecendo. Ciclo normal da natureza. Muito bem. 69. Por que uma lesão no coração provoca a morte mais facilmente do que em qualquer outro órgão? Isso é legal, essa pergunta, né? Faz sentido, né? Porque naquela época ainda tinha aqueles duelos, né? Era tudo, né? Enfiar a espada no coração. E aí eles tinham essa percepção de que o coração era o mais importante, né? Então, natural Kardec perguntar isso. A gente tá falando de uma época que ainda existiam duelos de rua, né? E aí respondem, então, os espíritos: o coração é a máquina da vida. Olha que bonito, o coração é a máquina da vida. Mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas um dos órgãos essenciais. É como o nosso pulmão, nosso coração, né? Falam que eu não sou da área da saúde, mas os órgãos que a gente tem duplo, né? Eu mesmo, por exemplo, vivo sem a vesícula, né? Então, assim, a vesícula faz parte do meu corpo, houve uma necessidade de retirá-la, mas isso não impede que eu tenha uma vida plena, né? Se você tem 2 pulmões, né? Existem pessoas que vivem com um só, é conhecido isso, né? 2 rins, né? Tira um, fica com o outro. Parece que esses órgãos que são duplos ou que têm uma função meio secundária podem, de alguma forma, nós podemos viver sem eles. Não estaremos na nossa plenitude, é óbvio, né? Mas ainda há uma possibilidade de continuação da vida, né? Esses órgãos mais principais, nós já temos mais dificuldades. Bom, muito bem. 70. O que acontece com a... Você imagina, né? Parando aqui só um minutinho. Naquela época, era impensável, né? Nossa, atingiu o coração, acabou a vida, né? E agora, no século XXI, a gente pode fazer um transplante de coração e a vida continua. Louco, né? Tenho certeza que eles não imaginavam isso lá atrás. Ó, artigo 70. Olha, gente, desculpa. Questão 70. O que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Então, assim, a gente morreu, né? Estamos aqui fazendo um vídeo, morreu. Então, o que acontece com a matéria, ou seja, o meu corpo? Ele se decompõe, né? Nós já aprendemos isso, que nós temos uma quantidade incrível, né, de seres vivos que vivem dentro de nós, que aguardam, né, o momento da decomposição para se alimentar dessa matéria. Né? Porque nós, espíritas, sabemos que isso não é o mais importante, né? O nosso espírito continua, através do nosso perispírito, nossa unidade, individualidade, segue, né? Não importa, né? O corpo é só uma roupa, né? Ninguém aqui, por exemplo, à noite, ao tirar a roupa para tomar banho, por exemplo, ou para dormir, trocar de roupa, nós continuamos ser quem somos. Não é diferente uma analogia nesse sentido. Nós continuamos ser quem somos, independente da roupa que estejamos. No caso, eu tô falando do corpo, né?
Bom, muito bem. E aqui há um comentário de Kardec. Kardec fala assim: os elementos que compõem o ser orgânico decompõem-se com a morte e sofrem novas combinações, transformando-se em novos seres. Esses novos seres absorvem e assimilam da fonte universal o princípio da vida e da atividade, para novamente desenvolver essa mesma fonte onde deixaram de existir. É o seguinte, né? Nada se perde, tudo se transforma. A energia de uma árvore, existe uma árvore, por exemplo, essa árvore foi ficando antiga, se decompôs, esses próprios elementos dessa árvore vão ao redor dela, né, dar material para que uma grama nasça, com outras coisas possa nascer, trazer um terreno mais saudável, né? E tudo isso se transforma. A mesma coisa os seres orgânicos, né? Nós também temos essa nossa matéria, a gente sabe que tudo sai, né, a partir do do fluido cósmico universal. Gente, liga não, tô fazendo download ainda do espírito, do fluido cósmico universal, então só se transforma, né? Nada se perde, tudo se transforma, mesmo porque a gente não pode esquecer, como eu digo sempre, o pessoal fala, nossa, mas você repete, mas a gente não pode esquecer, se Deus é perfeito, inteligência suprema, ele já fez tudo perfeito. Então, não há desperdício na criação de Deus, né? Nós, homens, que ainda precisamos aprender, mas de Deus, não. Bom, aí ele segue aqui. Os órgãos estão impregnados pelo fluido vital. Esse fluido transmite a todas as partes do organismo uma atividade que permite que os órgãos se comuniquem em si, produzindo a cicatrização de certas lesões, restabelecendo as funções que estavam momentaneamente paralisadas. Você já percebeu? Fala assim, nossa, aquela pessoa cheia de vida, cheia de energia. Ai, quando eu tinha 18 anos eu quebrei a perna. Nossa, me arrumei tão rápido, né? Puxa, agora com 58 anos eu tive um problema, tá tão difícil para me recompor. Tudo isso tem a ver, né? Tem a ver com a vida e morte, né? Ou seja, o envelhecimento e o fluido vital. Nós nascemos com, vamos dizer assim, um potinho de fluido vital, né? E a gente vai utilizando ao longo da vida. E daí cabe a nós e nossa responsabilidade de utilizarmos da melhor maneira, nos alimentando de forma correta, fazendo exercício, tendo uma vida saudável. Assim nós prolongamos, né? Melhor nem prolongar a palavra certa. A palavra certa nós damos o devido uso ao nosso fluido vital. Mas quando a gente vai para os extremos, né? Bebemos demais, comemos demais, não fazemos exercícios, né? Utilizamos drogas, fazemos um uso não devido, digamos, dessa energia, a gente acaba reduzindo, né? Reduzindo essa energia. Vocês não lembram quando no livro Nosso Lar, né? André Luiz, então, ele desencarna, ele se encontra no umbral, e aí os outros espíritos ao redor falam, chamam ele o quê? De suicida, né? Seu suicida. E ele fala, que suicida o quê? Que isso? Eu era médico, não tem nada de suicida aqui não. Ele fala assim, aí depois ele vai descobrir que por ele ser médico, exatamente por ter esse conhecimento, e fumar, e beber naquele momento, com o conhecimento de que isso fazia mal, ele estava diminuindo essa energia vital que manteria ele mais tempo na encarnação, né? Então ele é por isso que chama suicídio indireto, né? Ele não falou, eu vou me matar. Esta vida está ruim, eu vou me matar. Não, mas ele foi vivendo de tal forma que acaba realmente diminuindo essa energia vital que ele recebeu de Deus, assim, no momento da sua encarnação, certo? Muito bem. Aí ele segue aqui. A vida e a morte podem ser comparadas a um aparelho elétrico. Quando conectado à rede elétrica, o aparelho recebe a eletricidade, conservando-a em estado latente, assim como todos os corpos da natureza. Também possui eletricidade em estado latente. Mas o fenômeno elétrico só acontece quando o aparelho está ligado. Então, poderíamos dizer que o aparelho está vivo. Ao desligarmos, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Que nem, por exemplo, um micro-ondas. A gente tem um micro-ondas em casa, né? Tá ligado na parede, ele tem capacidade de funcionar, mas ele não está funcionando verdadeiramente, né? Quando nós ligamos, ele funciona. Então, é mais ou menos isso, né? O corpo, nós já aprendemos isso na outra aula, né? O corpo, matéria, sem a energia vital, é um aparelho desse que não está ligado, não está funcionando, né? E nós, por exemplo, atuando aqui nessa encarnação, nós estamos ligados, nós somos aqui, nesse exemplo, um aparelho que está ligado, ou seja, nós temos o corpo físico e nós temos essa energia vital
que nos permite, neste momento, estarmos estagiando aqui na Terra. Está certo? Muito bem. E assim ele segue. Assim, os corpos orgânicos seriam como uma espécie de pilha ou aparelhos elétricos, no qual a atividade do fluido vital produz o fenômeno vida. Quando a atividade desse fluido cessa, ocorre a morte. Sim. A quantidade de fluido não é a mesma em todos os seres. Ela varia de acordo com as espécies e não é constante, nem nos vários indivíduos, nem na mesma espécie. Enquanto uns possuem um fluido vital em quantidade suficiente para sua manutenção, outros possuem em grande quantidade. É por isso que uns são mais ativos e possuem mais energias que outros. E você sabe que é interessante a gente pensar assim, às vezes é na nossa vida mesmo. Olha, pensa assim, no momento da sua vida, vamos pegar uma vida comum. Enquanto nós estávamos estagiando na época da adolescência, né, criança, adolescente ali, você tem muita energia, você quer brincar, você curtir, né, você está com seus colegas no intervalo, jogando uma bola, fazendo uma coisa, se encontrando, conversando, né? Essa energia toda é uma energia natural e muito alegre, muito saudável. A gente percebe isso, não é verdade? Aí a gente vai ficando mais velho, nossos órgãos já não estão lá essas coisas. O nosso nível de preocupação vai aumentando. Nós temos que focar a nossa energia em coisas difíceis do dia a dia. Então você já percebeu que quando uma criança diz: ai mãe, eu tô cansada. Ai pai, eu tô cansada. Ela já brincou muito, já se divertiu muito, tá cansada. O adulto não, o adulto ele vai, trabalha e volta, ai, tô muito cansado. Né? Vai, se desloca pro trabalho, volta do trabalho, ai, tô muito cansado. Né? Por quê? Porque nós precisamos de uma energia vital. Nós possuímos uma energia vital quando mais jovens, muito maior de quando somos adultos. Isso é fato, isso é natural. Então, um caminho natural. Mais jovem, mais energia, vai desgastando essa energia, dependendo se a gente está fazendo um bom uso ou não, mais rápido ou menos rápido. Mas isso não significa que a gente não pode melhorar nossa energia no momento de hoje. Né? Então, se por exemplo, hoje eu sou uma pessoa sedentária, que me alimento mal, que durmo mal, minha energia vai estar mais baixa. Isso é fato. Por quê? Porque eu não estou usando da melhor maneira possível. Eu mudo de vida. 2025, vou fazer uma coisa diferente. Estamos em fevereiro aí, ó. Hoje 4 de fevereiro, né? Então, vou mudar minha vida, vou fazer uma coisa diferente. Vou começar a fazer exercício, comer melhor, dormir cedo, dormir bem, né? Não vou ingerir álcool, vou dar uma guinada na minha vida. Ótimo, ótimo, porque aí você vai começar a dar ao fluido vital os meios adequados para o seu desgaste. E naturalmente você terá mais energia, né? Então, em que pese nós não tenhamos todos a mesma quantidade de fluido vital e que nós temos mais no começo do que para o final, isso também é fato, nós ainda assim podemos, a partir de hoje, se nós quisermos, melhorar o nosso fluido vital. É só sermos mais conectados com a natureza, tentar, né? Porque eu sei que é difícil hoje em dia não ser tão estressado, evitar as drogas, né? Evitar. Quando eu falo droga, eu não tô falando, você pode falar, mas eu não uso nenhum tipo de droga entorpecente, mas, né, às vezes usa o álcool ainda, às vezes usa o tabaco, usa os vapes, né? Hoje em dia, isso aí faz um mal danado. E aí a gente vai fazendo escolhas melhores, a gente consegue prolongar melhor. O melhor, prolongar não é a palavra, mas é dar a finalidade correta para o nosso fluido vital. E aí, tendo mais fluido vital, nós teremos mais tempo na Terra. Isso é natural. É o combustível do nosso carro, né? E aí dá mais tempo da gente acertar as coisas do passado e passarmos por novas provas para na próxima encarnação já estarmos um pouco mais evoluídos do que quando aqui chegamos. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!